Deus. Pessoal, hoje, como eu já falei, a gente vai começar uma série muito especial que é Eis-me Aqui. Talvez você... Deixa eu tirar meu celular aqui. Talvez você... Se você não conhece muito de igreja, se você é novo em relação à igreja, provavelmente essa frase também é nova para você. Né? Quando alguém fala, onde você está? Você não fala, eis-me aqui. Você fala, tô aqui, presente, cheguei, e aí, beleza? Né? Mas quando a gente vai para o texto bíblico, essa expressão, eis-me aqui, ela aparece por várias vezes. Você vê ela no Antigo Testamento, você vê ela no Novo Testamento, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco. Queria dar um beijo, um oi para quem for assistir essa pregação depois, que você seja muito abençoado, que Deus fale ao teu coração e que a mesma unção, que a mesma presença que a gente está sentindo aqui possa tocar a tua casa também. Vocês creem comigo, igreja? Dá um amém aí para a galera. Ah, então tá. Depois a gente vira, vou botar uma fotinha de cada um, vou nada. Mas só para dizer que eu não estou sozinho aqui. Vamos orar, pessoal? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Eu te peço, fala conosco, Senhor. Abre o nosso coração. Não queremos estar aqui e sermos tocados apenas no intelecto, no entendimento, mas queremos provar da Tua palavra que é como um fogo em nós, como uma palavra que aquece, como uma palavra que nos estremece, Senhor. E eu te peço, faz de nós uma igreja desejosa. Nós cantamos que temos fome, que temos sede, Senhor, e é de ouvir de Ti, porque cremos que só Tu tens palavras de vida eterna. Por isso, fala conosco, Deus. Fala conosco de maneira coletiva, fala conosco de maneira individual. Só o Senhor conhece o secreto, as batalhas de cada um aqui, Pai. Por isso, fala conosco. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gente, então essa expressão, ela é muito forte na Bíblia. E ela, se você repara, né, ela tem sempre acompanhado de momentos onde há uma virada, onde há um desafio muito grande, e a gente vai dar uma olhada sobre isso. Como a gente está no primeiro culto da nossa série, depois a gente vai explorar mais a história de alguns personagens que deram essa resposta para Deus. Mas hoje eu quero falar mesmo dessa expressão, que pra gente são 3 palavras, né? Eis-me aqui. Mas no hebraico, o original dela, ela é uma palavra apenas, que o nome é Hineni. Repete comigo, Hineni. Mais uma vez, Hineni. Beleza, então para ver que a gente é poliglota aqui, fala português, fala hebraico. E essa é uma expressão que eu vou explicar ela daqui a pouco. Mas a gente vê ela em vários personagens. Abraão falou isso para Deus quando Deus o chama aos pés do Monte Moriá. Jacó também dá essa mesma resposta para Deus, né? Para um anjo de Deus quando aparece para ele em sonho. José fala Hineni, fala eis-me aqui quando seu pai manda ele encontrar seus irmãos que o odiavam. Moisés fala para Deus, eis-me aqui quando encontra com ele na sarça ardente. O menino Samuel, que dormia do lado da arca da presença, fala eis-me aqui, fala Hineni quando ouviu o Senhor chamar ele, Samuel, Samuel. E aí a história da Bíblia, talvez esse seja o mais famoso, que é o profeta Isaías. A gente parece ouvir e ler uma conversa dos céus, falando, a quem enviarei? Quem irá por nós? Né? Deus conversando nos céus. E aí Isaías, o profeta, responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas o Novo Testamento também mostra pessoas falando isso. A gente vê Jesus falando, eis-me aqui, no livro está escrito sobre mim, ele me ungiu para proclamar as boas novas, para pregar o evangelho, para curar os aflitos e fazer tudo aquilo que Jesus foi chamado. E um personagem que eu tô louco para pregar sobre ele, que é Ananias. Ananias, ele aparece em Atos capítulo 9, quando Paulo, né, se você olha o Novo Testamento, a maioria dele foi escrito por Paulo, mas no início da sua trajetória, Paulo ele era um perseguidor de cristãos, um assassino. Né? Ele estava indo para Damasco com cartas para perseguir a igreja de Deus. E aí Deus fala com um homem no seu quarto, que era Ananias, e fala, Ananias, ele fala, eis-me aqui. E a missão dele foi, agora você ensina o evangelho para Paulo. Mas, gente, você precisa entender comigo que, se fosse para o nosso contexto de hoje, seria a pior pessoa do Rio de Janeiro te perseguindo, totalmente armado e com uma galera ainda para poder te perseguir. Então, só dando um panorama geral de alguns personagens que deram essa resposta para Deus. E eu realmente espero que nessa noite a gente possa dar a resposta certa para Deus. Posso ouvir um amém? Sempre que a gente ouve uma palavra, Deus está te convidando para uma resposta.
Sempre que você escuta uma mensagem do Evangelho, não é para você ser apenas um espectador, não é para ela apenas massagear a tua alma, não é só para tu dar o teu check de domingo, mas Deus está esperando uma resposta nossa. Então, eis-me aqui, não é tô aqui. Eu não sei quem aqui foi ou não foi para a escola, mas na escola tinha a chamada, né? Bruno, aí você falava presente. Felipe, falava eu. Sei lá, cada um tinha uns engraçadinhos, falava alguma coisa, mas não é isso. O eis-me aqui para Deus não é só estar presente de uma maneira geográfica, não é só no GPS, na latitude, longitude, eu estou aqui, não é isso. Porque foi até engraçado, eu preparando essa palavra e ontem eu e Ritoca estávamos no sofá, eu estava fazendo alguma coisa no celular, ela falou, Bruno, faz isso, Bruno, faz isso, Bruno, faz isso. E eu, sabe quando você entra no, sei lá, o aviãozinho, tava no aviãozinho, modo avião, tava off, né? E aí ela, eu já te falei 3 vezes, eu, caramba, é mesmo, eu ouvi alguma coisa, mas não ouvi, eu ouvi, mas não ouvi. Então, eis-me aqui, ele é uma resposta de estar presente por completo, tá? Esse eis-me aqui que a gente está falando para Deus, e é importante isso porque talvez você pode estar presente na igreja, teu corpo pode ter pegado o BRT, o Uber, o teu carro dirigido até aqui, mas o teu coração não está aqui. Quantas vezes isso já acontece com a gente? Cara, às vezes você está no trabalho, mas tua cabeça está lá longe. Às vezes você está com os amigos numa comunhão, mas você está ali no celular, tua cabeça está nos problemas, está no que você vai fazer amanhã. Só que essa não é a resposta que Deus espera de nós. Hinene significa estar completamente presente. É uma resposta para Deus falando, meu foco, minha atenção, meu amor, minha devoção, tudo que eu tenho está aqui. Vocês estão entendendo até agora, igreja? Não é tô aqui, beleza. Não é tá aqui de qualquer jeito, mas é literalmente falar, tudo que eu tenho está aqui. Senhor, e não só está aqui à tua disposição. Está aqui para te ouvir falar, tá? Porque se a gente observa esses personagens, tem um padrão ali. Deus fala, Abraão, chama o nome da pessoa e a pessoa dava essa resposta, tá? Samuel, e ele respondia, eis-me aqui. Ananias, e ele respondia, eis-me aqui. Então, só para te dar um contexto bíblico, né? Tinham 4 cenários que as pessoas falavam essa palavra, Hinene, Carol. Um era quando Deus chamava eles, e eles falavam, eis-me aqui. Quando um anjo, que normalmente representava Deus, falava, e aí? Né? Como foi no caso de Jacó, e ele falava, eis-me aqui. Outra coisa que aparecia era quando um filho respondia ao pai. O pai falava, né? Abraão falou, Isaac, e ele falou, eis-me aqui. Ou quando quando um pai respondia ao filho. Isaac chamou por Abraão e ele falou, eis-me aqui. Então José, né? O pai dele, Jacó, chamou por ele e ele falou, eis-me aqui. Então são esses 4 cenários. Quando Deus fala, quando um anjo fala, quando chama, quando um pai fala com o filho, chama um filho, ou quando um filho chama o seu pai. Gente, eu tenho certeza que hoje nós vamos sair daqui desafiados por Deus, porque quando você olha a história, é assim, Deus chama alguém e ele responde. Deus chama alguém e essa pessoa responde. Bruno, esse não é o normal? Não é o normal. A gente vai ver, e se você caminha na igreja, se você tem alguma caminhada com Deus ou amigos de Deus, você sabe que é possível ouvir Deus chamar e ignorar a sua voz. Você sabe que é possível ser chamado por Ele e resistir no nosso coração. Ou talvez ser chamado por Ele e obedecer com má vontade. Mas também é possível, e é o que eu creio que Deus vai fazer como nós, como igreja, a gente responder de todo o coração, eis-me aqui, amém? Esse Hinene é uma resposta pronta, é uma resposta rápida, né? Aí você fala, Bruno, mas eu não tenho que pensar para fazer as coisas de Deus? É claro que tem. Tem um versículo que é uma parábola de Jesus que fala assim, ele chamou a galera para seguir a ele, mas ele fala, olha, considera o custo. Qual o homem que vai construir uma casa, Brunão, e não faz o preço da arquitetura, da obra, e sempre obra acaba sendo um pouquinho mais do que a gente calcula ali, né? Mas você faz os teus orçamentos. E Jesus faz a mesma coisa. Ele falou, olha, calcula o preço, calcula a tua resposta, porque a maior vergonha é alguém começar uma obra e ela ficar inacabada, né? Já passou, a gente anda pelo Rio de Janeiro, vê algumas obras inacabadas, né? Aqui na Barra tinha aquela torre que estava ali, parada há mó tempão, agora estão revitalizando, mas toda vez que eu passava por aquilo, você falava, caramba, alguém começou, mas não terminou. Alguém teve o ímpeto de iniciar, mas não teve a perseverança de terminar.
Quando a gente fala eis-me aqui para Deus, significa que Ele vai nos acompanhar em todo o processo, amém? No início, no meio, e vai nos auxiliar sendo fiel para completar essa boa obra até o final. Então, é uma resposta pronta, rápida, mas não no sentido de impensada. Mas é assim, Senhor, eu estou tão disponível. Senhor, seja lá o que o Senhor quiser, eu estou aberto. Pai, seja lá a loucura que vem, porque, gente, sempre que Deus nos chama, vai ser algo maior do que a tua vida financeira atual, vai ser algo maior do que talvez o lugar emocional que você está, vai ser algo maior do que até onde a tua história, as tuas pernas te trouxeram até agora, porque quando é algo de Deus para a nossa vida, vai exigir de nós fé, amém? E tomara que nesse segundo semestre Deus nos leve num nível mais alto de fé, Deus nos desafie, Deus nos mostre talvez gigantes novos, para que a gente também tenha testemunhos novos, amém? Hinene, gente, é um sim sem saber o que vai ser pedido. Se você olha aqui o que Deus falou com cada uma dessas pessoas, falou, Abraão, ele falou, Senhor, eis-me aqui. Beleza, até aí tu acha que vai ser algo bom, né? Caramba, eis-me aqui. Só que olha o que Deus pede para ele, me entregue o teu Isaac, me entregue teu filho, me entregue o teu sonho, me entregue aquilo que tu tem de mais precioso. Quando ele chama Moisés, Moisés estava, gente, de boa. Moisés estava tocando a vida dele, um pastor bem-sucedido, pastor de animais, né? Tudo bem, do deserto lá. Ele estava pastoreando. E aí Deus chama ele e fala, volta para enfrentar Faraó e libertar o meu povo das mãos de Faraó. Peraí, Deus, eu estava quieto aqui, estava só seguindo, só liderando as ovelhas, e agora você quer que eu entre em briga com a maior potência da minha atualidade. E Moisés saiu dessa realidade, então ele sabia o quão ferozes eles eram, o quão cruel eles poderiam ser, o quanto eles oprimiam o povo de Israel. Então você consegue imaginar, você falar, eis-me aqui, até aí tá lindo, mas o que Deus fala depois que é desafiador. Eu falei de Ananias, Deus falou para ele, cara, imagina você tá orando, imagina, Karine, você tá orando no seu quarto, Deus te ama, papa. Ele fala, Karine, você fala, eis-me aqui, Senhor. Ele fala, agora vai e recebe o maior assassino que está perseguindo as igrejas e matando os cristãos. Você fala, misericórdia. Acho que não era, está amarrado, a gente até amarra essa voz. Não, está amarrado, não é. Se você vai vendo, cara, Isaías é chamado por Deus e ali ele profetiza contra Israel, profetiza depois contra várias nações, ou seja, arruma briga com várias pessoas. O que eu estou querendo falar aqui? Não é te desanimar, mas dizer que nenhum dos pedidos foi algo simples. Nenhum dos pedidos estava na capacidade daqueles que responderam eis-me aqui. Então, junto com a nossa resposta a Deus, Ele também derrama sobre nós a presença dEle para nos acompanhar naquilo que Ele vai nos pedir para fazer. Amém, gente? Sabe o que a gente tem que ter? Só certeza de que está fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Porque se a gente está nesse caminho, Ele nos capacita, Ele está conosco. O problema é que a gente inventa de fazer um monte de coisa que Deus não nos mandou fazer e depois fala, me abençoa, me ajuda, pelo amor de Deus, socorro. Mas Deus só tem compromisso com aquilo que Ele nos mandou fazer. É verdade que você lê a Bíblia, não sei se você sabe disso, mas a maioria dos milagres de Deus é resgatando o seu povo de burradas. Caraca, o povo erra, o povo dá mole, o povo abandona Deus, e aí acontece algum milagre para trazer eles de volta ou para ajustar, para alinhar eles. Nessa noite eu sinto que Deus está nos desafiando. É falar, eis-me aqui, mas a gente não sabe o que é o próximo passo. É por isso que eu digo que é a confiança última, a confiança suprema naquele que nos chama. Eu tenho uma oração que eu vou compartilhar com vocês, é minha, pessoal. Eu normalmente faço 2 orações de manhã. Eu falo assim, Senhor, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração te agradem. É uma oração de Davi nos Salmos. E depois eu falo, Senhor, o Senhor tem o meu sim e o meu amém para o que o Senhor quiser fazer. Mesmo antes de eu saber o que Ele quer fazer. É uma oração bonita de falar, mas desafiadora quando Deus pede coisas que você não quer fazer. Eu lembro quando eu era adolescente, e a gente tinha marcado uma comunhão. Agora no frio ninguém liga para amigo com piscina, mas no verão, se você tem um amigo com piscina, cara, ele é teu best friend ali naquela estação, né? E a gente tinha marcado uma comunhão da galera para ir para lá, enfim. Quando a gente estava uns 2 pontos de eu chegar, Deus falou assim, não, eu quero que você vá para casa orar.
Eu falei, não, Senhor, não, já quase 1 hora para vir, já estou chegando, tá todo mundo lá. Mas eu senti aquilo muito forte, vai para casa, orar, quero ficar contigo. Eu fui para casa, orei. Gente, não foi nada especial, só fui, orei, passei tempo com Deus, beleza. Mas o que eu estou falando esse exemplo só para dizer que você não sabe o que Deus vai te pedir. E é por isso que você precisa confiar nele plenamente, Nath. É por isso que você precisa não ter dúvida de que Deus é bom, amém, gente? Porque alguns desses pedidos podem te colocar na posição de questionar, caraca, Deus não era bom? Quando José responde ao seu pai, eis-me aqui, e vai encontrar seus irmãos, o que aconteceu com ele? Foi lançado num poço, foi vendido como escravo, foi parar no Egito, longe de toda a sua família. Peraí, mas ele respondeu, eis-me aqui a Deus, não era para algo bom acontecer? Sabe o que a Bíblia fala? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito. Às vezes a situação atual pode não parecer nada boa, mas Deus que orquestra tudo nos céus, ele pode estar te preparando para um plano ainda maior, amém? José, se ele não fosse vendido como escravo, ele não cairia na casa de Potifar, ele não iria para a prisão, ele não interpretaria sonhos e não teria virado a segunda pessoa de maior importância no Egito. Por ele ter virado isso, ele impediu que a fome matasse a sua própria família, ele trouxe riqueza para o Egito. Olha que loucura! Se a gente às vezes fica ali, meu Deus, eu estou seguindo a Deus e as coisas estão piorando um pouco, eu estou seguindo a Deus e está meio difícil. Irmão, só persevera. Aquele que guarda a nossa vida não dorme, amém? Aquele que cuida de nós é bom. E é isso que a gente precisa sempre enfrentar. A Bíblia fala assim, olha, você tem um escudo da fé e uma espada que é a palavra de Deus. Muitas vezes o inimigo vem com mentiras na nossa mente, para que a depressão nos tome, para que a tristeza, que o desânimo. E aí é nessa hora que você tem que falar, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Deus é bom, eu sei que estou buscando as suas promessas, eu sei que Ele não vai me abandonar, e seguir adiante. Então, é desafiador quando a gente responde a Deus. A gente, para quem está conhecendo a nossa história cada vez mais, a gente, antes de começar a igreja, a gente teve vários convites de plantar igreja em outros estados, de ser co-pastores em outros lugares. E aí, a gente foi num casamento. Acho que a gente precisa saber isso porque essa é a história do sim final nosso para Deus, para que tudo isso acontecesse. E no casamento, um amigo nosso estava assim, muito triste, falando, cara, não acredito mais em igreja, acho que não vou conseguir mais nunca me levantar. E ali a gente voltou do casamento, foi uma benção, foi legal. Aí no carro a Ritoca começa a chorar atrás, assim, e a gente vai sempre no carro ouvindo um louvor, sabia que estava ali a presença de Deus. Aí no outro dia ela falou comigo, olha, você não sabe, Deus falou comigo que se fosse para abrir uma igreja para que uma vida não se perdesse, era isso que Ele esperava de nós. Mas ela falou como se fosse algo errado. Eu falei, Rita, essa é a confirmação de Deus. Esse é o coração de Deus para que uma igreja surja. A gente não está aqui e Deus não espera que igrejas sejam fundadas para que os líderes tenham status, para que cada um de nós aqui fique cada vez mais rico, para que a gente vire um clube social. A igreja existe para que alcancemos o perdido. Posso ouvir um amém, gente? Ela existe para trazer restauração, esperança de novo àquele que perdeu a esperança. Então, naquele dia eu falei, a gente não está abrindo igreja por dinheiro, por fama, por ser a melhor opção. O Tim tinha alguns meses, então até hoje é uma loucura com ele por aí. Não era a melhor opção, mas quando a gente ouviu a voz de Deus, a gente falou, Rinene, Senhor, faz conosco o que o Senhor quiser. E pode parecer pouco, mas vocês aqui hoje já são fruto de um sim que aconteceu alguns meses atrás. Vamos glorificar a Deus por isso, amém, gente? Pode dar uma salva de palmas a Ele? Vocês são os primeiros frutos de muitos que virão, daquilo que Deus vai fazer. Mas uma outra diferença que eis-me aqui faz, Maria, é que eis-me aqui para Deus significa estou aqui e estou disposto a obedecer. Eu estava falando com a Rita, que eu vou criar uma palavra para uma outra pregação, que é ovidecer, que significa ouvir e obedecer, que é uma palavra no hebraico que não tem tradução, que é shema, que é a oração que eles fazem, principal é essa, que é ouvir a Deus e obedecer, não é desconectado. A gente desconecta, eu ouço, obedeço se eu quiser, eu ouço, finjo que não ouvi, ouço, esqueço, mas
para o conceito de Deus, ouvir e obedecer caminham junto. E eis-me aqui não é diferente. Eis-me aqui é falar, eu estou aqui e estou com disposição para te obedecer, Senhor. Amém, pessoal? Eu tentei explicar como às vezes é desafiador, às vezes não. Às vezes é a rotina de vida, às vezes é a caminhada com ele apenas. Mas, para todos esses personagens, quando Deus chamava eles, havia uma mudança na sua caminhada, mas deles. E aqui é que a gente se identifica, porque eles eram pessoas de carne e osso que nem eu e você. Cara, Abraão tinha problemas que nem eu e você tínhamos, tá? O cara ficou estéril por sua vida inteira. Ele tinha grana, mas não tinha ninguém para deixar esse legado. Ia para o seu servo. Então imagina o turbilhão de emoções na mente dele. Deus me chamou, eu estou andando com Deus, eu estou obedecendo a Deus, mas cadê o meu milagre? Cadê o meu filho? Cadê a continuação da minha história? Cadê a minha genealogia indo para frente? Imagina quantas noites ele não deitou e falou, caramba, tudo que eu tenho vai para alguém que não é da minha família. Caramba, tudo que eu tenho vai acabar. Quando eu e minha esposa morrermos, acabou a nossa linhagem. Irmão, todos nós temos desafios, os personagens bíblicos também tinham, mas quando falamos Hinene, quando falamos eis-me aqui, Deus espera de nós ouvir e obedecer. Amém, gente? Sempre que a gente ouve a mensagem, sempre que Deus chama o nosso nome, a gente pode fazer 3 coisas. Número 1, rejeitar. Você pode estar aqui hoje, ouvir essa mensagem e falar, não quero, não é para mim, não é isso que eu quero para minha vida, não quero obedecer a Deus, não quero caminhar com Ele. É uma pena, porque a gente tem milhares de histórias e sempre acaba da mesma forma. Quando a gente se afasta de Deus, a gente perde propósito, a gente começa a dar cabeçada em vários lugares. A gente tem alegrias momentâneas sim também, mas a gente sempre tem o mesmo vazio. Rejeitá-lo é ao mesmo tempo ir contra a nossa própria natureza, porque fomos criados nele. Ele nos criou, ele soprou sopro de vida sobre nós. Então, quando não estamos nele, meu irmão, automaticamente algo vai faltar. Salomão, você pega o livro de Eclesiastes e você vê, ele vai falando, cara, eu tenho tudo. Eu tenho o quanto de mulher eu quiser, eu tenho tanto de influência que eu quiser, eu tenho tanto de casas, palácios que eu quiser, eu tenho tanto de exército que eu quiser, mas tudo isso é correr atrás do vento, é vaidade. Ainda que ele tivesse tudo, ele sabia que só temos tudo de verdade quando estamos em Deus, amém? Ele é nosso tudo. A Bíblia fala que Jesus Cristo é aquele que preenche todas as coisas. É aquele que nos preenche, irmão. É aquele que preenche o nosso ser. Você pode falar, Bruno, como é que alguém ouve a voz de Deus e rejeita? Muitas vezes. Você olha na Bíblia, tem um personagem que é marcado por isso, que é o jovem rico. A Bíblia fala que Jesus olhou para ele e o amou. Imagina. Jesus olhar nos teus olhos, você sentir esse amor. Só que ele tinha todo o seu tesouro nas riquezas. Né? O pessoal fala, ele era tão rico, tão pobre que só tinha dinheiro. É exatamente esse jovem rico. Ele tinha tudo isso e Jesus fala para ele, cara, vem e me segue. Assim como ele faz o mesmo convite para a gente, ele falou, jovem rico, dá as suas riquezas aos pobres e vem e me segue. Qual era a resposta certa ali? Hinene, Senhor. Hinene, Pai, eis-me aqui. É isso que está... E, gente, Jesus não quer que tenhamos voto de pobreza, não. Mas é que para aquele cara, as riquezas eram um ídolo para ele. Tinham tomado o lugar de Deus no coração dele. Tanto é que ele estava diante do Deus encarnado e não conseguiu segui-lo. Então Jesus queria purificar ele ali. E ele fala, a Bíblia fala que ele não responde. Ele, diante desse convite, diante das suas riquezas, ele sai de cena. Você nunca mais ouve dele. Meu Deus. Deus pode nos chamar e ao invés de respondermos a Ele, apresentarmos as nossas desculpas, André. Quando Adão e Eva pecam, na viração do dia, Deus aparece e fala, ei, onde é que vocês estão? Qual era a resposta? Senhor, Hinene, eis-me aqui. Estou aqui. Fala, quero te obedecer. Fala, quero ter comunhão. Fala, quero tua presença. Fala, Senhor, estou aqui. O que eles falam? Eles estão escondidos. E aí começam a apresentar as coisas. Olha, a mulher que você me deu me fez pecar, a cobra me fez pecar, isso e aquilo me fez pecar. Gente, por mais podre que você possa ter, por mais podre que você possa estar, sempre que você ouvir Deus te chamar, fala, Senhor, eis-me aqui. Amém? Porque o trabalho de sermos santificados é do próprio Deus. O trabalho de sermos mudados é do próprio Deus.
Só de você estar aqui nessa noite ouvindo uma palavra de Deus, significa que Ele não desistiu da tua vida, significa que teu nome não está arriscado de lugar nenhum, significa que a tua história não acabou, significa que Ele ainda conta contigo. Então, Adão e Eva não responderam da maneira certa, falaram, ei, cadê vocês, galera? Vim passar tempo com vocês. Lógico que Deus já sabia o que eles tinham feito, mas Deus sempre vem, irmão. A gente pode ouvir a palavra e obedecer parcialmente. É o que eu sempre chamo de simpatizante, daqueles que são parte de uma plateia. A Bíblia fala disso quando ela conta a parábola das sementes. Uma caiu num terreno ruim e logo foi roubada. O inimigo vem e rouba a palavra. A outra caiu num terreno rochoso. Ela dá até um pouco de fruto, mas por causa das pressões, das perseguições, esse fruto é abafado. A outra cai num terreno espinhoso, né? Espinhoso, pedregoso. E ali ela dá fruto também, mas por causa das preocupações do mundo e das riquezas, de novo esse fruto é abafado. Então sim, podemos obedecer parcialmente. Podemos estar aqui e ser fãs de Jesus, mas nunca conhecermos Ele profundamente. Não é o que Deus tem para nós. Posso ouvir um amém, pessoal? Não é. Quando Deus nos chama, é para que Ele se revele a nós. Se você vê todos esses personagens, Deus os chama, eles respondem, Deus dá uma missão, mas durante essa missão, Deus se revela a eles. Deus os acompanha. E Deus me livre ter todo o conforto do mundo, mas não ter revelação da presença de Deus. Eu prefiro estar nas maiores batalhas, eu prefiro estar nos maiores perrengues, mas ter Deus próximo. Fala, Bruno, você é maluco? Fala isso para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falaram, abandona o teu Deus. Eles falaram, não vamos abandonar. Lançaram eles numa fornalha. E ali, quando era para eles morrerem, o que viram? 4 homens no meio do fogo. Porque, meu irmão, mesmo no meio do fogo, da provação, do deserto, Deus está conosco, amém? Se estivermos com Ele. Se respondermos a Ele. E por último, podemos responder a Deus, Hinene. Você pode ignorar, você pode rejeitar, você pode obedecer parcialmente, ou você pode obedecer plenamente. Não é garantia, e aqui não estou aqui para pregar um evangelho transvestido de pensamento positivo. Ainda que você ande com Deus, você vai sofrer perseguições, desafios, batalhas, coisas às vezes inexplicáveis. A única garantia é, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. É a nossa garantia, é o que basta. Ele é o consolador de todos aqueles que nele põem a sua esperança. Hinene, igreja, como é difícil, eu sei. Talvez você pode estar no teu pior momento, talvez você pode estar no teu melhor momento de conforto. Mas nunca é cedo demais ou tarde demais para falar, eis-me aqui. Nunca foi feito tanto de ruim, ou nunca já foi feito tanto de bom, para que não tenhamos que ter essa disposição de falar, eis-me aqui, Senhor. Antes de fechar, só queria falar de Moisés. Vamos pensar nele. Tu abre para mim Êxodo, capítulo 6, se eu não estou enganado. Não, Êxodo 3. Verso 1. Vamos ler ali, pessoal. Fala assim, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus Horebe. Ou seja, ele estava na rotina dele, fazendo nada diferente. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. A sarça era um arbusto assim meio seco, tá? Se você nunca viu. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Eu amo isso. Eu amo essa curiosidade. Esse desejo de falar, eu quero descobrir o que Deus está fazendo. Isso é diferente, eu quero mergulhar. E sabe o que é especial aqui? Moisés olha algo diferente e ele não rotula. Ele não fala, cara, isso não serve para mim. Caramba, ele não julga no sentido de, tô fora disso. Eu sou meio assim, vamos fazer esse esporte novo, vamos, vai provar essa comida nova. Aí mais ou menos comida é mais com a Rita. Mas eu sou aberto para essas coisas.
Mas em relação a Deus, eu quero estar aberto para tudo aquilo que Ele está fazendo. Eu quero ter essa curiosidade. Igreja, precisamos ter essa curiosidade em relação a Deus. Senhor, o que o Senhor está fazendo? Senhor, caramba, como é que o Senhor está se movendo em outros lugares do mundo? Senhor, caramba, o que está fazendo na nossa igreja? Ter essa curiosidade, tá? E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés, e ele respondeu: eis-me aqui. Ali? Aqui estou, tá na NVI aí, né? Na Almeida vai mostrar que Moisés respondeu exatamente isso: eis-me aqui, Rinene. Vê se você consegue trocar, Tuca. ARA, versão Almeida Revista Atualizada. Ou várias, né? Não sei aí quem está acompanhando no seu celular, talvez pode estar essa diferença. Mas Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não venha para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. E ali Deus vai falando para Moisés, que viu a aflição do povo, que viu, né, o clamor do povo. Verso 13, disse Moisés a Deus: e quando eu ver os filhos de Israel e falar: o Deus dos vossos antepassados me enviou, e eles perguntarem: qual o teu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Você fala para eles: eu sou, me enviou a vós outros. Gente, é maravilhoso esse texto. Se você ainda não fez a tua leitura de hoje, talvez, nos próximos dias, lê essa chamada de Moisés. Mas Deus aparece para um homem e chama ele. Só que se você parar para pensar, beleza, apareceu para um homem e chamou ele. Mas Moisés, ele tinha toda uma história, cara. Ele tinha crescido na casa de Faraó. Ele tinha tentado libertar o povo na sua própria força e falhou. Então, 40 anos, cara, eu tenho certeza que ele carregava essa estigma. Falhei. Mas quando Deus nos chama, é sempre para uma nova história, amém? É sempre para uma retomada, é sempre para uma restauração. E isso é precioso na vida de Moisés. Ele responde a Deus e fala: eis-me aqui. Essa noite você está tendo essa mesma oportunidade de falar: Senhor, eis-me aqui. Me usa, me transforma, me ajuda a mudar de direção, me ajuda a direitar a minha caminhada, Senhor, mas eu estou aqui, pronto para te obedecer. E a gente está seguindo para o final. Eu queria ler um texto que, para mim, eu falo isso todo culto, né? Um dos que eu mais amo na Bíblia, Isaías 65, Tuca, joga ali 1 e 2. Durante todo esse culto eu estou falando da nossa resposta a Deus, do que a gente tem que falar para Ele como Rinene, eis-me aqui, e tudo isso é muito verdade. Mas olha o que Isaías 65, 1 fala. Fiz-me acessível. Eu vou ler aqui na minha, Tuca, porque eu fiz em outra versão. Isaías 65. Você vê, Deus chamou Isaías no capítulo 6, tá? Ele já era um profeta antes. Isaías tem 60 e poucos capítulos. Então, penso tanto de proposta e de missão que Deus não deu para esse homem. É isso, gente. Quando a gente fala isso aqui, Deus vai nos usar. E não tem nada melhor do que isso. Olha isso, Isaías 65, verso 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. E um povo que não se chama do meu nome, eu disse a eles: eis-me aqui, eis-me aqui. Aí, para o povo de Deus, ele fala: eu estendi todo dia as mãos a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Aqui, gente, numa figura da história de Deus, ele está falando de nós, quem não éramos do povo de Israel, mas nós fomos alcançados, nós alcançamos intimidade com Deus. Ele fala: fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Talvez você está aqui e você nem sabe como você veio parar na igreja, meu irmão. Mas Deus, Ele te atrai. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Então, tipo assim, não estava nem buscando e encontrei Ele. Essa é um pouco da minha história. Sabe como eu me converti? Eu fui para uma viagem de surf em Ubatuba com amigos que não eram de igreja e que nunca tínhamos tido nenhuma conversa sobre igreja. Num domingo à noite, que não tinha nada para fazer em Ubatuba, eles falaram: vamos em uma igreja. Eu achei até que era brincadeira. Aí lá naquele culto eu sentei na última fileira, né?
Eu acho que todo mundo que vai na igreja a primeira vez, assim, você não senta na primeira fileira de cara, né? Eu sentei lá na última. E eu lembro que o louvor tocava e eu chorava. E eles me olharam assim, você é crente? Alguma coisa? Não sei o que está acontecendo. Aí a palavra também, eu chorei a palavra toda. Aí no final o pastor fez um apelo, quem quer aceitar Jesus? Sem nem pensar, eu só lembro que eu estava de pé. E aí nisso meus amigos que estavam aqui já tinham ido lá para longe, tipo, não tô com ele não, sabe? Vai aí, ora aí por ele, vai que acontece alguma coisa. Já tinham me abandonado. Mas essa história é um pouco da minha história. Eu fui achado por aqueles que não me buscavam. Eu não estava buscando a Deus. Não tinha pretensão. E talvez mesmo que você conheça Ele, você pode estar numa estação da tua vida onde você não está buscando estar mais envolvido, onde você não está buscando queimar, onde você não está buscando querer se envolver mais com as coisas de Deus, mas Ele te encontra, amém? É como Jeremias. Jeremias falou, eu tentei fugir, eu tentei parar de falar dele, mas a sua palavra era como um fogo em meus ossos que me empurrava. Então eu sei que tem pessoas aqui cansadas, talvez feridas, mas Deus não vai desistir de te usar, Deus não vai desistir de te chamar. Fui buscado pelos que nem perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam, um povo que não se chamava do meu nome, eu disse a eles, Hinene, Hinene. Gente, eu falei da nossa resposta, mas é incrível saber que o Deus, Criador do Universo, fala para nós, eis-me aqui. Vocês conseguem entender? O Deus que nos criou, o Deus que faz, que mantém em equilíbrio esse ecossistema inexplicável do universo. Ele vira para mim e para você, essas formiguinhas que somos no universo, e fala, eis-me aqui para vocês. Eu tô aqui com vocês. Eu tô com vocês. Nada paga isso, igreja. Eu falei, cara, a gente responder a ele é lindo, mas Deus se apresenta e fala, eis-me aqui. Quando a gente vê Jesus se tornando homem, Filipenses 2 fala, ele se esvaziou, tomou forma de servo, não considerou ser igual a Deus algo que ele devia se apegar, não, se humilhou, veio, se tornou homem, sofreu as nossas dores. O que é isso? É Deus falando, Hinene, eis-me aqui. Deus crucificado nu num madeiro, de braços abertos, pagando pelo meu e teu pecado, é Ele falando, eis-me aqui. Eu pago o preço por eles. Eis-me aqui, a minha vida de perfeição pela vida de pecado deles. Ele se entregou completamente e está completamente conosco. Eu sei que às vezes a gente se sente sozinho. Eu sei que às vezes a gente se sente meio abandonado, mas não em relação a Deus, gente. Se for em relação a Deus, é apenas uma mentira, tá? É aí que a gente tem que voltar. Não, Deus é bom, Deus está conosco, Deus é presente. Deus falou, eis-me aqui. Deus falou, Hinene. Então, nessa noite, eu queria, lógico, te desafiar a responder a Deus, te desafiar a colocar diante dele não só um corpo, não só um check de ir à igreja, não só ser parte da tua rotina, mas um estar aqui plenamente, mas um estar aqui de todo o coração. É por isso que Jesus falou assim, olha, quem me ama tem que me amar assim, de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, de toda a tua força. Ele está falando com tudo que você tem. Se apresenta diante dele. Isso é desafiador, eu sei. Isso pode ser até, e eu não tentei maquiar, pode ser até meio assustador dizer a ele, eis-me aqui, para o que ele quiser fazer. Porque a gente não sabe os planos de Deus, mas a gente tem que conhecer a Deus. A gente tem que conhecer Ele, tanto que a gente não quer ficar longe daquilo que Ele está fazendo. Deus me marcou muito quando eu li esse texto de Isaías, porque fazia tempo que eu não lia ele, e aí eu comecei a ver os personagens que tinham falado eis-me aqui, e eu sabia de vários, né? Sabia que Abraão, sabia que Isaías, sabia que Moisés, mas eu nunca tinha me tocado que o próprio Deus falou em algum momento, eis-me aqui para nós. Sou teu Deus. Tem acesso. Gente, a gente tem acesso ao trono de Deus, não negligencie isso, amém? Não trate isso como algo normal, nós podemos adentrar confiadamente no trono da graça, na sua presença. A gente não buscava, a gente não estava procurando, mas ele se manifestou. João vai falar assim, uma das definições do evangelho, nós podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro.
Se hoje você de coração posicionar o teu coração e falar, Rinene, Senhor, eis-me aqui, saiba que isso só é possível porque Ele fez isso antes. Porque Ele se apresentou e falou, tô aqui para você. Tô aqui para mudar a tua vida. Tô aqui para mudar a tua história. Tô aqui para ressignificar teu nome. Tô aqui para ressignificar aquilo, a tua jornada, a tua trajetória. Deus está presente. Amém? O pessoal do louvor pode ir voltando. Nessa primeira noite que a gente vai falar sobre esse termo que é tão rico, sobre tantas histórias riquíssimas na Bíblia, eu queria, mais do que só apresentar um conceito, porque o Evangelho não é feito só de conceitos, ele tem conceitos, mas ele é, na verdade, o poder de Deus para todo aquele que nele crê, amém? O Evangelho é poder de Deus. Quando a gente faz uma resposta como essa e fala, Deus, eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível para você. Pode parecer que, eu sempre falo isso, tem algumas coisas que acontecem e nada muda, mas tudo muda. Você aceitar Jesus hoje, amanhã você vai voltar para o teu trabalho e pode ser que nada mudou exteriormente, mas tudo mudou aqui dentro. Se hoje você falar, Senhor, eu quero aprender a te obedecer, eu quero aprender a me render a você, você vai ver uma obra maravilhosa que Deus faz na tua vida. Talvez você nem esteja entendendo muito. Bruno, você falou hebraico, tá falando eis-me aqui uma hora, tá falando Rinene outra hora. O que você quer que eu faça? Eu quero que você esteja disponível para Deus. Não é complicado, é falar, Senhor, seja lá a aventura que o Senhor tem na sua mente, eis-me aqui. Seja lá os teus planos para minha família, para minha vida, eis-me aqui. Meu irmão, te garanto que é uma jornada maravilhosa. Quando eu fiz essa oração, quando eu tinha 14 anos, numa viagem de surf em Ubatuba, eu jamais poderia imaginar que hoje eu ia estar diante de vocês falando desse evangelho. Ah, Bruno, então eu vou virar um pastor? Não crie estereótipos. Deus pode te usar em milhares de lugares. Mas eu tenho certeza que quando você disser sim para Ele, a tua vida vai ser preenchida dele. A tua vida vai transparecer, vai levar essa glória dele. Amém? Vamos orar, pessoal? Quero te convidar a fechar os olhos, curvar sua cabeça. Ah, Pai, que presença maravilhosa do Teu Espírito, Senhor. Durante os louvores, durante essa própria palavra, eu sei que não são apenas palavras minhas, mas é a Tua própria palavra viva e eficaz penetrando os nossos corações. Eu sei que Ele está nos desafiando nessa noite. Ao preparar essa palavra, eu mesmo me dobrei e falei, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui para os teus planos. Senhor, eis-me aqui para a tua vontade. Senhor, eis-me aqui para os teus projetos. O Senhor tem o meu sim, tem o meu amém. Sim, de antemão, Senhor. Tua é a nossa confiança, Pai.